Ok. Então, eu dou as boas-vindas para o professor Marcelo, professora Ariadne, que prontamente se disponibilizaram a vir falar com a gente nesse encontro do dia 14 de agosto de 2020, do Café com Lattes, que faz parte, é um evento do programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná, o MAD, né? Nosso tão querido MAD, acredito que a maioria que está aqui hoje presente na sala, ouvindo a nossa reunião, nossa apresentação, são alunos ou egressos aí do programa. Então, agradeço muito pela disponibilidade de vocês para vir falar de um tema tão pertinente, né? Aliás, a vida do pós-graduando no Brasil é um desafio, um grande desafio, né? Temos aí muitos obstáculos nesse período a vencer, mas eu acredito que depois da pós-graduação o desafio deve ser bem maior, né? A gente percebe isso aí no nosso cotidiano, a gente percebe isso, né, na nossa realidade brasileira, de o quão a nossa área, né, de pesquisa, ela tem, assim, um caminho longo ainda a percorrer, né, e muito também depende de nós, das nossas resistências enquanto pesquisadores, enquanto alunos, enquanto professores, né, somos aí o que representa um futuro melhor, quem sabe, né? Então, agradeço muito e vou apresentar brevemente, depois, obviamente, vocês vão falar um pouco mais, porque acredito que a apresentação é muito de vocês, né? Então, vocês vão falar melhor sobre vocês. Mas para registrar, né? Então, professora Ariadne Farias, que é professora do mestrado profissional em governança e sustentabilidade, do ISAI, né, PPGS, e ela é egressa do MAD, né, e o professor Marcelo Limon, que é professor também da pós-graduação em gestão ambiental da Universidade Positivo, egresso também do MAD. Então, boa tarde para vocês, obrigada pela disponibilidade mais uma vez. E eu vou chamar o professor Valdir para que venha também fazer uma acolhida a todos, e agradeço imensamente os nossos colegas que estão aqui participando hoje, e alguns recadinhos básicos, né? Então, peço para que os participantes hoje da sala mantenham os seus microfones e câmeras desligados enquanto os nossos convidados falam, apresentam os seus temas, e assim que possível, ou enfim, não sei, aí fica a critério dos nossos convidados, de ou responder algumas questões que venham aparecer durante as suas apresentações, ou deixamos para o final. E aí, para não ficar muito com uma aparência de só exposição e mais de uma conversa mesmo, eu peço para aqueles que queiram falar ou queiram perguntar algo, que liguem aí a sua câmera e o seu microfone e se dirijam diretamente aos convidados, porque aí sim a gente fica mais próximos, né? Então não fica só essa coisa do chat que é muito fria. Então seria mais interessante dessa forma. Agradeço todos e tenhamos um bom encontro. Professor Valdir, é contigo. Olá, escutam? Olá, escutam? Sim, professor. Sim, okay. Professor. Bom, boa tarde a todos e todas. Então, é com grande satisfação que no PPGMAD vi a sua atividade que nós intitulamos Café com Lattes, recebe hoje 2 egressos do programa, 2 professores neste momento, a professora Ariadne e o professor Marcelo. Isso nos orgulha enquanto programa, é o que a gente
quer, é o que a gente gostaria, é o que a gente deseja, é que nossos egressos vão tomando aí seus rumos, criando seus espaços, abrindo seus campos e novos campos de atuação, né? A conjuntura não é favorável, infelizmente, mas a gente tem que encarar esse desafio aí. E a fala de hoje, a vida do pós-graduando, defendi e agora, ela é muito pertinente. Isso é algo que está presente aí na vida de todos os estudantes, e não só no momento atual, mas isso lembro também quando concluí mestrado, quando concluí o doutorado, quando concluí a graduação, essa pergunta aí do e agora, ela sempre aparece, não? Mas é um desafio que nos é posto, mais um, a vida aí é feita de desafios. Então, agradeço aos nossos egressos, relembro a todos presentes, e tem outros egressos aqui na lista, observei, isso é muito bom tê-los aqui conosco. O aluno de um programa de pós-graduação, por 5 anos, ele é considerado ainda pela CAPES como alguém inerente ao programa, alguém que ainda mantém idade na mesma ao programa de pós-graduação. Nas novas avaliações agora, nós vamos resgatar pessoas aí até com 15 anos que já concluíram o programa, resgatar essas pessoas, relatar onde elas estão atuando. Então, o egresso, ele é o programa, ele não está nesse momento aí, porque já concluiu uma etapa, mas ele ainda nos representa, ele ainda é o corpo do programa. Então, agradeço aí a presença da Ariadne e do Marcelo nesse desafio, falar sobre um tema que nos é um pouco caro. Agradeço também a Vanessa e a equipe do Café Comadre, que organiza aí mensalmente esse encontro, com temas variados. Então, algo aí bastante interessante, pertinente e necessário. Isso mantém aí o nosso programa em movimento, né? A situação não é das mais ideais, mas estamos aí, mesmo frente à pandemia, seguindo nossos rumos. Então, desejo a todos e todas um bom momento aí de discussão, de aprendizado, né? E devolvo a palavra à Vanessa para que ela siga aí o caminhar aí da nossa atividade de hoje. Ok, professor Valdir, obrigada. E eu passo também a palavra para os nossos convidados. Então, a gente estabeleceu aí até às 16 horas a nossa conversa, 16 e pouco, né? O quanto vocês quiserem, aliás. Né? Então, como eu falei, né, esse vídeo ele fica registrado, gravado, e disponível no nosso canal no YouTube. Então, Café com Lattes, MAD, lá no YouTube. Aproveito também para dizer que nós temos o nosso perfil no Instagram e no Facebook a gente está tendo aí uns percalçozinhos, mas logo a nossa página vai estar novamente disponível. E o nosso canal no YouTube. Então, peço para que todos aí que estão assistindo, dá um likezinho. Beijo para vocês, boa apresentação. Obrigada, Vanessa. O professor Marcelo gostaria de fazer os agradecimentos agora ou depois, professor? Pode ser agora, rapidinho, já que você deu a deixa. Quero agradecer aí pela oportunidade. Primeiro, a Ariadne, que foi minha colega de turma, né? Muito bom, fiquei feliz. Fiz todo um malabarismo para a gente poder estar aí conversando. Muito obrigado. A Vanessa também pelo convite, pela organização. Professor Valdir, muito bom vê-lo de novo. Os colegas também, tem alguns amigos aí do MAD que eu consegui identificar aqui pelo nome. Então, é só agradecer aí pela oportunidade, que é muito importante, né? A gente dividir um pouquinho aí do que a gente constrói ao longo da nossa caminhada acadêmica.
Muito bem, professora. Obrigada. Então, eu também gostaria de agradecer a equipe do Café com Lattes, especialmente a Vanessa, né, que nos proporcionou essa oportunidade de diálogo. Agradeço também ao meu colega, professor Marcelinho, né, tão querido aí da nossa turma, da turma 9, né, de 2010. Eu faço parte de 2 turmas no MAD, depois vou contar um pouco dessa história, mas foi uma enorme satisfação ter vivenciado, experienciado o processo de doutoramento com o Marcelo e os nossos colegas lá da turma 9. Então, vamos fazer esse resgate um pouco dessa história hoje, né, Marcelo? Contando os nossos caminhos, as nossas trilhas e buscando inspirar, motivar os nossos colegas, os egressos do MAD e também os que estão agora em processo de mestrado e de doutorado. Então, compartilho a minha tela a partir de agora. Todos conseguem observar? Sim. Bom, então trouxemos essa temática, né, que é uma pergunta aí que sempre está presente enquanto estamos fazendo o processo, né, estamos buscando esse refinamento por meio dos estudos na nossa pós-graduação, e principalmente quando estamos à via da defesa, né? Ou mesmo quando já defendemos. Então, defendi agora, né? Para onde ir? Sempre a pergunta que nos intriga, né? Lembrando que muitos já podem estar desenvolvendo algumas atividades profissionais enquanto docentes ou mesmo trabalhos de consultoria na sua área de formação, né? Mas dificilmente a gente consegue conciliar devido à grande demanda, né, gerada aí pelo cotidiano de um estudante de pós-graduação, né? Dificilmente nós conseguimos conciliar todo o trabalho que nós temos, porque o estudo é sim um trabalho. Muitas vezes nos perguntam, mas você só estuda, não trabalha, né? Aquela outra pergunta da pós-graduação que nós sempre ouvimos. E é trabalho sim, e muito trabalhoso, né? Temos as disciplinas para cumprir, os créditos, a pesquisa, os eventos, né, a troca de experiências com os colegas, e um curso interdisciplinar, eu sinto assim que ele é muito intenso. Né? Um programa de pós-graduação interdisciplinar tem uma intensidade muito grande, e quando há uma entrega mesmo do discente, nós vemos que a nossa agenda aí 24 horas se torna muito pequena, né? Muito apertada, melhor. Né? Nós temos que conciliar com atividades aí de trabalho, aos que têm essa necessidade, se torna muito mais difícil ainda, né? Bom, durante o primeiro processo de doutoramento, eu tive bolsa, né? Então, isso facilitou bastante, e facilita no sentido de que podemos nos dedicar exclusivamente ao processo, mas também temos algumas responsabilidades, né, extras, digamos assim. Bom, então, diante de todo esse contexto, né, fica a pergunta, para onde ir? Né? E aí nós temos algumas trilhas que eu gostaria de compartilhar com vocês. E, na verdade, essa apresentação, eu formulei ela no sentido de conversarmos, né? Então, eu vou falar um pouco das minhas experiências, das trilhas que eu percorri, e gostaria que vocês, a qualquer momento, trocassem comigo a experiência, trouxessem a experiência de vocês, para que juntos nós possamos construir, né, novas perspectivas de novos caminhos.
um horizonte que está aí à frente e que eu tenho muita esperança de que é bastante promissor, principalmente para as ciências ambientais e para as áreas a grande área da interdisciplinaridade, né? Embora, como o professor Valdir bem destacou, não seja o cenário mais ideal, né, agora, no momento que vivemos, mas eu tenho grande esperança, é isso que nos motiva, né? Então, desculpem que acabou indo errado aqui para a apresentação Prezi, ele é um pouco chatinho, né? Se a gente pegar o jeito dele, eu confesso que a primeira vez que eu estou usando ele, ele tem dessas pegadinhas. E inclusive, estamos diante de um novo desafio, né, que é nos adaptarmos a esse novo formato de diálogo com vocês, que é o online, buscar ferramentas, né, de tornar mais interativo o nosso diálogo, e eu fui buscar essa ferramenta para trazer hoje para vocês aqui. Bom, então, a pergunta, né, defendi a tese, a dissertação e agora? A primeira coisa que eu devo fazer é divulgar os resultados, pessoal. Isso é, assim, claro que é óbvio, né? Parece algo, assim, óbvio, mas é importante destacar, porque nós precisamos comunicar, né, todos os resultados que nós obtivemos por meio da nossa pesquisa, ainda mais considerando que se trata de uma pesquisa em instituição desenvolvida em instituição pública, né, com investimento com dinheiro público. As primeiras pessoas, né, que vocês devem comunicar são os interessados, né? Então, o campo onde você desenvolveu a sua pesquisa. No caso aqui eu trago para ilustrar o convite que nós fizemos à apresentação na Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão, onde eu divulguei o resultado, né, os resultados, melhor, da tese, e aí eu trago o mapa, ou melhor, levei o mapa dos riscos socioambientais das inundações urbanas, né, lá para o nosso município no interior do Paraná. Então, primeira coisa que nós devemos fazer é essa devolutiva, né, principalmente quando envolve aí um estudo de caso, trabalho de campo, temos populações envolvidas, então precisamos comunicar. Além dessa comunicação aos gestores públicos, já estava prevista também uma intervenção, uma divulgação, né, levar esses resultados para a comunidade, mas diante aí do cenário de pandemia não foi possível, isso estava sendo programado agora para o primeiro semestre, né, que passou de 2020, não foi possível, mas ainda temos, né, essa responsabilidade, esse compromisso de levar para toda a população, e além dos gestores da população de Beltrão, também comunicamos, levamos os resultados para a Defesa Civil aqui do Estado, né, e ainda estou devendo o mapa plotado, preciso imprimir numa escala apropriada e levar lá na Defesa Civil também, que é um compromisso, então, de divulgar e fazer essa ponte, né, da academia à sociedade, porque nós estamos justamente a serviço da sociedade, né? Nos colocamos a serviço por meio das nossas pesquisas e temos esse compromisso de levar os resultados. Bom, feito isso, né? Cumprindo esse compromisso, nós precisamos também cumprir as publicações, a divulgação da publicação, né, científica, né? A divulgação aí para o meio acadêmico. Então, nós já buscamos fazer uma publicação, já tivemos êxito com a revista Physisterrae, que é uma revista incipiente, está começando o seu trabalho, fizemos parte aí da primeira edição, do primeiro volume, o primeiro número dessa revista, que é uma revista sediada em Portugal. Mas aí vocês vão me questionar, mas ela não tem qualis, né? É a primeira revista, e agora? Como fica isso? Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre qualis, porque nós precisamos estar atentos a isso também, porque como o professor Valdir já destacou, nós somos egressos e estamos ainda
o nosso trabalho ainda faz parte do programa, está sendo também computado e vai para a avaliação, faz parte, né, vem a somar, principalmente aí na avaliação da CAPES, o quadriênio, né? Bom, então feita a divulgação para a população, gestores interessados na pesquisa, feita a divulgação também acadêmica, científica, fica aí a pergunta, né? E agora, o que eu faço depois de tudo isso? Bom, essa resposta, ela vai depender muito do teu objetivo inicial, né? O que você pretendia antes de entrar no MAD. Claro que nós passamos por um processo de desreconstrução no MAD, né? Nós, com certeza, aí saímos com uma bagagem gigante de conhecimento e de experiências vividas, e muda muito, né, daquele propósito inicial que nós tínhamos. Isso eu acredito que acontece com a maioria dos nossos colegas, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Foi um grande divisor de águas, mudou totalmente aquela perspectiva inicial que eu tinha, porém não mudou a essência do que eu fui buscar, que era esse aperfeiçoamento, né, beber da fonte aí das grandes teorias e métodos da ciência para poder aprimorar a minha prática docente, né? E também de pesquisa. O que eu descobri no meio desse caminho foi a importância da minha área de formação e da consultoria ambiental. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, também vai depender muito da sua área de formação, tá? Então, as respostas para essa pergunta, eu acredito que o grande segredo está no seu objetivo que você tinha inicial e que foi sendo moldado ao longo do processo, e também da sua área de formação. Por quê? A área de formação, ela é muito importante, esses conhecimentos que você tinha bem consolidados, né? Esses conhecimentos prévios da disciplina, né? Eu particularmente da geografia, então toda a bagagem, o arcabouço teórico-metodológico que eu trago da disciplina é de fundamental importância, é o meu porto seguro para ir para a prática docente e aí sim realizar as atividades, as práticas interdisciplinares. E ainda sobre a área de formação, gostaria de abrir um parênteses aqui para fazer um breve relato, né? Então, eu sou geógrafa, trago aí essa pintura do Johannes Vermeer, desculpem, um geógrafo de 1669, né? Então, esse pintor francês nos honrou com essa linda pintura, e eu tenho a formação na geografia, que é uma ciência para mim apaixonante, né? Eu tenho uma verdadeira paixão. A geografia para mim é mais que uma ciência, que uma profissão, é a minha vida, né? Eu sou geógrafa o tempo todo, eu não consigo mais olhar para a janela como o geógrafo faz aqui, sem ver diversos elementos aí, fazer as correlações, né, das análises geográficas. Então, eu sou muito apaixonada pela minha área de formação e tenho, além da licenciatura, né, que me permite aí uma certa expertise mais refinada para trabalhar em sala de aula, eu sou bacharela em geografia também, o que me permite trabalhar como analista ambiental, como geógrafa e executar trabalhos de consultoria. Tá? Isso foi de fundamental importância e eu descobri ao longo do caminho o quanto é importante, né, nós termos esses conhecimentos bem consolidados na nossa área de formação, porque nos possibilita, amplia o nosso campo de atuação, né? Então, por mais que você chegue num programa interdisciplinar e beba aí da fonte de diversos autores e diversos outras áreas do conhecimento, é importante que você sempre busque resgatar a sua área de formação
né? Principalmente para atuar nas outras disciplinas, e eu já vou falar o porquê. Então, além da licenciatura e do bacharelado, sou mestre em Geografia e agora doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Durante o meu doutorado, eu tive experiências riquíssimas no MAD, né? Como eu falei já para vocês, foi um grande divisor de águas para mim, porque eu fiz descobertas incríveis, inclusive das minhas limitações e como superá-las, né? Porque o MAD, ele faz uma certa bagunça com a gente quando quebra alguns paradigmas da disciplina, né? Apesar que eu cheguei até o MAD justamente porque eu estava buscando quebrar uma dicotomia, uma dualidade que existe, né? Para mim, né? Porque isso, enquanto ciência na geografia, eu nunca... Isso é algo que é praticamente insuperável, mas existe a geografia física e humana, e os geógrafos físicos e humanos, aqueles que se dedicam aos estudos da natureza, e os outros que se dedicam aos estudos da sociedade. E eu nunca consegui olhar para isso de forma fragmentada, eu via o todo, eu via uma única geografia. Foi quando eu descobri o professor Francisco Mendonça em uma mesa redonda, junto com Carlos Nobre, na USP. Isso foi em 2008, salvo engano. Eu descobri ele nessa mesa redonda falando justamente sobre esta dualidade e como ele via a geografia de um modo integral, né? E falando dessa relação sociedade e natureza de uma maneira única, que eu me identifiquei muito e falei, pronto. Então, está aí, descobri alguém que vai poder me mostrar os caminhos para poder superar, pelo menos para mim, né? Esses entraves epistemológicos também da nossa ciência geográfica. Na outra semana eu estava aqui em Curitiba, de malas prontas, né? Eu falei para minha mãe que seriam só 6 meses e não voltei mais para casa, né? Porque eu fui buscar um mestrado híbrido na Federal do Paraná, vim fazer disciplinas com o professor Francisco, né? Vim lá do interior do Paraná, com bastante dificuldade financeira, eu vim de uma família muito humilde do interior, meus pais tiveram pouco acesso ao estudo, quase nenhum. Minha mãe, isso em relação ao meu pai, minha mãe foi professora do ensino fundamental, né? Então eu tenho aí na veia, correndo sangue, né? De professora. E nessa busca, o professor Francisco me apresentou o MAD e eu sou imensamente grata a ele, porque ele falou que eu tinha o perfil, né, de vir a estudar e aprofundar justamente a busca pelo conhecimento que eu estava buscando. Então, ele me apresentou o MAD e eu acabei saindo da geografia, estava fazendo o processo seletivo, cheguei a fazer o processo seletivo do doutorado na geografia, mas quando eu passei no MAD, eu não tive a menor dúvida de que esse seria o caminho. No MAD, eu descobri o GRECOM, o Grupo de Estudos da Complexidade, lá da UFRN, e fui também beber da fonte lá do Pensamento Complexo, do Edgar Morin. Estive com Edgar Morin, e quando falo estive mesmo durante alguns dias, jantando, sentada na mesma mesa, vocês imaginem, né, ao lado de Morin, me alimentando em todos os sentidos. E eu falo isso, pessoal, não como algo assim para me vangloriar, mas para mostrar que muitas vezes o impossível, aquilo que nós acreditamos que é impossível, né, estar com os nossos grandes mestres que nós admiramos, é possível sim, desde que você busque os caminhos, desde que você se dedique, estude, vá e faça. Né? Foi isso que eu fiz, eu fui em busca dos meus sonhos e realizei grande parte deles graças a essa dedicação. Bom, mas contada essa história, né, mais para motivar vocês, então eu tive algumas coordenadas aí que eu fui percorrendo e cheguei a algumas práticas interdisciplinares, né, nas ciências exatas, nas engenharias, na engenharia ambiental, civil, nas ciências sociais aplicadas, na arquitetura e urbanismo, nas ciências humanas, a minha querida geografia, né, atuei no curso, então, de formação de professores, também na educação aí, fundamental, né, com a minha disciplina, né, novamente com a geografia, e hoje eu estou nas ciências ambientais,
Então, graças à formação que eu tive no MAD, né, nas ciências ambientais, eu passei num processo seletivo recentemente, foi em 2019, né, foi até quando eu conversei com a Vanessa e falei, Vanessa, eu tenho uma história bem legal para contar, né, sobre esse processo de avaliação, eu gostaria de conversar com os nossos colegas, né? Então foi ali que nós começamos a construir essa ideia do Café com MAD para trazer, que é a ideia das meninas aí da equipe, mas a ideia da temática, né, de trazer essas trilhas, né, que nós percorremos e os grandes desafios que nós vivemos nas ciências ambientais. Hoje eu faço, então, parte desse mestrado profissional em governança e sustentabilidade e logo eu vou contar também para vocês como foi esse processo. Agora eu gostaria de dar destaque novamente para o que eu falei antes. Explico por que a área de formação é tão importante. Mas como uma geógrafa vai trabalhar na engenharia civil, né? Mas o que o geógrafo, enfim, o que o profissional desta área do conhecimento vai fazer na engenharia civil? É bastante difícil, primeiro, nós conseguirmos passar num processo seletivo, né? Porque muitas vezes nós temos algumas áreas do conhecimento que têm status quo na nossa sociedade, né? A engenharia é uma delas. E a geografia sempre fica à margem, né? Então, mostrar para que serve a geografia, o geógrafo, quais são as nossas aptidões, as nossas habilidades. Existem algumas disciplinas, pessoal. Então, o segredo é você olhar a grade curricular da disciplina, tá? E, claro, as atribuições daquele profissional que você está formando. Eu fui ministrar especificamente a disciplina de hidrologia, tanto na engenharia ambiental quanto na engenharia civil, né? Então, como geógrafa, eu tenho as atribuições, tenho em currículo, né, na grade curricular, na minha formação, todas as habilidades que me permitem ministrar, né, com qualidade e com experiência também, esta disciplina, né? E também o MEC, né, consegue, quando vai avaliar o curso, ele inclusive analisa isso, você tem que estar trabalhando em disciplinas que você tenha, de fato, a formação, tá? Então, a minha formação me permite trabalhar nessas disciplinas que eu trabalhei em todos esses cursos, né? Por isso que eu ressalto tanto e que vocês devem observar sempre a área de formação de vocês e essa grade curricular é de fundamental importância. Na arquitetura e urbanismo, eu ministrei disciplinas de infraestrutura urbana. Aí sim eu tive que buscar conhecimentos complementares, né? E também na engenharia ambiental eu trabalhei drenagem urbana e fui cursar hidráulica. Não tem problema nenhum sentar do lado dos meus alunos me ensinaram a usar calculadora científica, né? E me ensinaram muito sobre equações, eu aprendia muito mais com os meus alunos do que com o professor, por conta da linguagem da engenharia e pela paciência que os meus alunos tinham e a dedicação de estar ensinando a professora, né? Porque foram meus alunos na hidrologia, eles não eram mais enquanto eu estava cursando hidráulica, eles já tinham, porque a hidrologia é uma disciplina que vem antes, é pré-requisito para a hidráulica, e foi lindo, gente, foi um processo maravilhoso. Alguns colegas podem me chamar de louca, né? Uma professora voltar e sentar e aprender com seus alunos. Eu tenho, para mim, essa humildade e muito mais essa curiosidade. Eu sento mesmo e aprendo com quem sabe, né? E como geógrafa foi de fundamental importância, porque nos outros anos eu preparei aulas excelentes de drenagem para poder, aí sim, atender as atribuições da formação do engenheiro ambiental, nesse caso. Então, quando nós praticamos a interdisciplinaridade, nós temos que sempre ter em mente a nossa área de formação e as atribuições daquele profissional que você está formando. Eu não poderia ir lá dar uma aula de hidrologia falando somente das características, né, da morfologia da bacia hidrográfica, sem falar também de alguns processos que são específicos para a engenharia, para a formação do engenheiro. Então, eu fui aprender para poder ensinar, e é esse o exercício constante do professor.
Na arquitetura e urbanismo, nós tivemos assim uma troca muito boa, porque eu tinha uma experiência prática vivida aqui em Curitiba, durante o meu primeiro processo de doutoramento, né, nos primeiros 4 anos ali, eu pude, vivendo aqui em Curitiba, eu pude observar o urbanismo, né, e tem muitas características dessa formação da paisagem urbana de Curitiba que nós podemos levar como experiência, como prática para as aulas na arquitetura e urbanismo, principalmente no interior, né, que são cidades ainda pequenas e médias, que estão a vias de construção dessa paisagem, né? Então, infraestrutura urbana sustentável, eu levei principalmente esta pegada da sustentabilidade que nós temos nas ciências ambientais e foi o que fortaleceu, e aí foi um processo que, de fato, encantou os alunos. Tanto encantou que eu só trabalhava com os alunos no 4º ano, né? Eles são 5 anos de estudos nessa área de formação, e a turma de 2016 me surpreendeu, melhor, 2015, desculpem, foi a segunda turma que eu trabalhei, me surpreendeu no final de 2016 e 2017 eu fui patronesse dessa turma, sendo geógrafa, né? Uma geógrafa que aí serviu como, toda a minha experiência serviu como inspiração para a formação desses profissionais, e acabei sendo a madrinha da turma, o que me deixou muito feliz, né? Porque eu estava no início da minha carreira docente e já ser contemplada com presente, né? O reconhecimento dos nossos alunos, que é a maior retribuição que nós temos. Pessoal, se vocês pensam, né? Eu acredito que vocês sabem muito bem a realidade, mas aí quem estiver nos ouvindo, né? Que ainda não tenha engajado em algum curso de pós-graduação. Se alguém pensa em ganhar dinheiro com a pós-graduação, olha, já vou alertando. O que nós mais recebemos em troca é o carinho, é o reconhecimento dos nossos alunos, né? Porque ninguém fica rico sendo professor no Brasil, a gente sabe aí de todos os percalços, né, que nós temos, as dificuldades que nós temos de realizar a nossa profissão. Também tive uma grande troca com os alunos da engenharia ambiental e eu trouxe a imagem aqui para vocês, nós fizemos visitas técnicas, é muito importante também, aí é que se dá a interdisciplinaridade na prática, no campo, gente, é lindo, sabe? Aí a gente vê o quanto as ciências também, elas se aproximam, né? Quando nós vamos para a praxis. Na teoria também, principalmente na arquitetura, porque a arquitetura leva bastante dos métodos e da geografia, assim, das grandes teorias da geografia urbana. Mas na engenharia ambiental eu senti mais na prática mesmo, porque nós fizemos trabalhos de campo em Itaipu, levei os alunos para fazer essa visita técnica nesta grande obra de engenharia, né, Itaipu, e também no Parque Nacional do Iguaçu fomos visitar a Escola Parque, que é essa imagem que vocês veem aí à esquerda, né, ao centro. Nós estávamos observando aqui uma wetland, que é um sistema de tratamento de esgoto de efluentes, principalmente dos domésticos, por meio das plantas, das raízes das plantas, né. Então, os alunos adoram esse tipo de prática, né? E eu sempre ressalto quando eu vou relatar essas minhas experiências que é de fundamental importância que o professor realize sempre que possível, leve os seus alunos a campo para poder aí trabalhar todas as teorias, na medida do possível, enfim, esse conhecimento, né, fazer essa inter-relação entre a teoria e a prática. Trago uma imagem também da formação aqui do trabalho que eu fiz na licenciatura, né, curso de formação de professores, e é incrível, eu gostaria de ressaltar a criatividade dos nossos jovens, né? Então, aqui formando jovens professores, nós trabalhamos a disciplina de Geografia Regional, de Metodologia Científica e Geografia do Brasil, e aqui os alunos, então, eles formularam um jogo, né, para
trabalhar um conteúdo e também para ilustrar o que eles poderiam, demonstrar o que eles poderiam fazer em sala de aula com os alunos. Aqui ao centro eu não trouxe a imagem dos meus alunos do ensino fundamental para preservar a imagem das nossas crianças, né? Mas foi também um grande divisor de águas para mim trabalhar, voltar depois de mais de 10 anos que eu não tinha experiência, que eu estava afastada, né, da educação básica. Eu fiz lá o meu estágio de docente, também substituí alguns colegas, né, enquanto eu estava na graduação, ou melhor, na pós-graduação, no mestrado, já estava formada, mas não tinha ainda a oportunidade, né, de ter uma turma minha, né? Então, nessa oportunidade, em 2018, eu pude estar com os alunos do 6º ao 9º ano, e eu tinha 2 turmas de cada período. Então, imaginem aí, né? 8 turmas de 6º ao ano, e o cestinho, gente, é assim, o que eu mais tenho carinho. Depois eu quero mostrar para vocês aqui a imagem de uma camisetinha que eu ganhei deles, de despedida. Eu trabalhei só um semestre por conta aí das surpresas que a vida nos trouxe. Eu não consegui dar sequência nesse trabalho, mas em um semestre foi um trabalho riquíssimo que eu tive lá com as crianças. Por que eu estou trazendo todas essas experiências? Pessoal, podem me interromper a qualquer momento para a gente conversar. Porque, graças à área de formação, como eu falei para vocês, eu tenho um leque muito grande de possibilidades, né? Então, como eu posso trabalhar na pós-graduação, em cursos de mestrado, de doutorado, em cursos de graduação, em diversas áreas do conhecimento, com diversas disciplinas, eu ainda posso trabalhar na educação básica por conta da minha licenciatura, né? Então, novamente eu faço essa ressalva. Hoje, ter apenas uma graduação nos limita bastante, sabe? E não adianta você ter vários doutorado, pós-doutorado, né? Mestrado é só um, dificilmente a gente faz 2, né? Porque é a sua área de formação que vai contar para você fazer os processos seletivos, para você ser avaliado junto ao MEC e fazer enquadramento nessas outras áreas do conhecimento, tá? E agora, mais recentemente, atuando nesse programa de pós-graduação lá junto ao ISAI, nós temos uma afinidade, uma proximidade muito grande com os ODS, né? Na minha área de pesquisa, principalmente com o ODS 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis, tá? Então, por conta dessa pesquisa que eu desenvolvi no nosso MAD, né, essa experiência que eu adquiri aqui, eu também tenho uma facilidade de orientar, de ver possíveis correlações e quais seriam os produtos, né? Porque nós falamos em mestrado profissional, nós estamos falando de produtos técnicos, nós precisamos, além da dissertação, gerar outras formas, né? De promover aí o desenvolvimento, né, da nossa pesquisa de uma maneira mais prática, que leve soluções, ou pelo menos que demonstre possíveis caminhos para solucionar problemas reais da sociedade, né? Então, é muito interessante observar como nós, com a formação na área das ciências ambientais, nós temos facilidade de dialogar com as outras áreas do conhecimento, e agora, por meio dessa aderência que nós podemos ter, né, de projetos de pesquisa com os objetivos do desenvolvimento sustentável, nós conseguimos aí desenvolver pesquisas e trabalhos com os nossos alunos. Alguém gostaria de complementar, de fazer alguma observação? Estamos aqui para dialogar, pessoal, se não vira um monólogo, eu não paro de falar aqui. Bom, enquanto o pessoal vai ganhando coragem aí para se manifestar, vamos dando sequência. Então, nós temos alguns desafios da carreira, vou falar rapidamente, porque eu acredito que muitos de vocês já estão
experienciando, né, vivendo aí esses desafios. O primeiro deles é trabalharmos com pouco recurso, né? Isso desde o momento que nós entramos enquanto estudantes. Eu trago aqui uma imagem para ilustrar o computador ali, a mesa de trabalho do lado da cama. Muitas vezes nós não temos recursos financeiros para podermos ter o nosso espaço apropriado. Hoje estamos falando de home office também, pessoal. Quando eu vim estudar em Curitiba, logo no início, no primeiro ano, eu precisei dividir apartamento. Eu tinha um cenário de estudo muito parecido com esse, só que a minha mesa era um pouquinho mais bem organizada, mas era isso, era a mesa de estudo, de trabalho do lado da cama, né? Então, é muito importante que todos já busquem ter o seu ambiente de trabalho, um ambiente saudável, gostoso, onde você se sinta bem em trabalhar. Eu agora com o home office, nós já estávamos, aliás, a nossa instituição já estava com uma pretensão de home office antes. Eu entrei em home office antes da pandemia. Depois, se vocês tiverem curiosidade para saber um pouco mais sobre essa nova tendência, nós podemos aprofundar. Mas então já tem algumas instituições que estão buscando reduzir custos e também facilitar o trabalho do professor, porque nós sabemos que no nosso espaço aqui nós garantimos também a qualidade do nosso trabalho por conta desse isolamento que a gente consegue ter, porque muitas vezes na instituição a gente entrando toda hora, é barulho, e quem faz pesquisa sabe que precisa aí de um ambiente bastante adequado para trabalhar nesse sentido, porque é um trabalho bastante solitário por vezes, né? Mas claro, sempre temos que buscar o diálogo aí com os nossos colegas, com o nosso orientador. Ele é um trabalho solitário, quando eu digo isso, no sentido de que tem que sentar a bunda na cadeira, sentar e escrever e cumprir os prazos, né? Então, e muitas vezes é nessa hora que a gente fica sozinho, tá? E por falar em prazos, aí também trouxe essa ilustração. Gente, cuidado com os prazos, né? Sempre aquela cobrança. Agora estou na condição de orientadora, a gente está sempre no pé do aluno ali por conta dos prazos. E também estamos sempre estendendo a mão para que o nosso orientando consiga obter êxito. Não é só cumprir os prazos, né? Tem todo o processo, né? A gente precisa caminhar junto, não é mandar e-mail só na hora que está acabando, esgotando o prazo. A gente precisa pegar na mão dos nossos alunos, essa é a realidade, precisa construir junto. Está ficando cada vez mais difícil. Nós estamos aí tendo alunos que vêm graduados com grandes dificuldades de elaboração de texto. O professor Marcelo depois pode me ajudar a falar um pouquinho mais sobre isso. Eu não sei qual é a realidade das experiências dele, mas eu acredito que isso é comum a todos os professores, né? E não é de hoje. Isso tem se agravado ao longo do tempo, porque hoje tem umas ferramentas aí que facilitam, né? O Google sabe de tudo, o Ctrl+C, o Ctrl+V, e facilitam o aluno a se perder. Na verdade, se ele não souber usar e não tiver o discernimento aí de buscar a construção do conhecimento da maneira mais adequada. E aí, pessoal, é isso. Nós precisamos ter na carreira acadêmica sempre as nossas metas, os nossos sonhos. Precisamos pensar, idealizar, tentar, fazer e fazer e fazer e refazer quantas vezes for necessário, sempre contando com a ajuda dos nossos colegas e do nosso orientador, orientadora. Precisamos sempre estar em diálogo, né? E quando sentimos que precisamos ir buscar em outros programas, como eu fui lá buscar na UFRN, novas experiências, precisa realmente sair da zona do conforto e ir em busca do que você almeja para ter sucesso. E o que seria esse sucesso, pessoal? Não é o sucesso de receber aplausos, é o sucesso de estar feliz, de fazer o que você gosta, né? Estar satisfeito com os resultados para você, né? Os resultados que você conseguiu, porque, como eu falei, é uma trajetória, por vezes, bastante solitária, né? Então, é importante que você esteja feliz, porque dificilmente você vai receber o reconhecimento, né? Por todo o esforço. Mas o reconhecimento que vem dos nossos alunos é o principal deles e o mais satisfatório. Então, aqui é sobre a prática docente, novamente. Oi? Professora Rosicléia aqui falando. Ah, bacana, Rosicléia.
quando você falou desse reconhecimento que não são os aplausos. Aí, quando você fez o trabalho em Francisco Beltrão, eu também sou de lá, meus filhos nasceram lá, e eu já presenciei a realidade dessas enchentes. Quantos retornos você deu do trabalho? Como que aconteceu isso? Você só apresentou e teve alguma retomada? Como que é você dar esse retorno para a sociedade? Certo. Rosicler, né? Isso. Obrigada, querida. Muito obrigada pela sua pergunta, bastante pertinente. Nós tivemos esse encontro na Câmara de Vereadores e eu caí no enrosco, Rose. Eu caí no enrosco porque eu fui convidada por um vereador que é da oposição da gestão atual, né? Então, o que aconteceu? Eu fui convidada para participar numa plenária e eu não faço. Oi? Não. Foi um outro vereador que eu também não vou mencionar o nome por questões, né? Exato, porque o nosso objetivo não é ir lá botar mais lenha na fogueira ali dos jogos, né, políticos, não é isso. Nós temos uma neutralidade que é de fundamental importância, ética, compromisso ético e compromisso com a sociedade, com a ciência e com a sociedade, sabe, Rose? Mas olha o que aconteceu. Quando acabou a plenária, os vereadores da oposição, e quando me chamaram para falar, né, sobre o tema, metade dos vereadores levantaram e foram embora. Mas a plenária ainda não estava acabada, porque só finaliza depois de todo o rito, né, os protocolos. Então, eles levantaram e foram embora. Só ficou ali, só permaneceu os vereadores que tinham interesse em me ouvir, né? Que por coincidência não eram o da gestão atual. O que me deixou assim, eu não entendi naquele momento, mas eu falei, bom, eu estou aqui para falar para a população também. Divulguei bastante, então tinha diversos amigos, tinha os professoras da UniOeste lá junto comigo, me dando apoio, né? Mas foi isso. Então, o processo não é fácil, muitas vezes as pessoas vão virar as costas, não vão querer ouvir, seja pelo contexto ali que você nem sabe que está acontecendo, eu não sabia, fui saber somente depois, né? Me coloquei à disposição da gestão pública atual, fiz questão de ressaltar que não era um problema, não é um problema dessa gestão, é um problema que se inicia lá na década de 50, no processo de colonização da nossa cidade, mas muitas vezes os ouvidos são seletivos, só ouvem, né, o que lhe interessa. E eu estava falando de problemas, né? Então, muitas vezes, quando a gente leva esses resultados, nós apontamos, nós evidenciamos os problemas. E, claro, devemos, dentro do possível, apontar soluções. Mas existem problemas de alta complexidade, como a gestão das águas pluviais urbanas, né? E aí as soluções não são assim, tirar da cartola a solução. Precisa de uma equipe interdisciplinar, não é um estudo de dissertação, de doutorado que vai resolver o problema, né? Muitas vezes nós acabamos evidenciando falhas, inclusive, da gestão, mas não dessa gestão ou da passada, o processo de gestão como um todo. O difícil é que eles nos entendam, né? E principalmente que nos dê espaço, né? Isso que eu quero, além dessa apresentação, você conseguiu mostrar para a sociedade como um todo as possibilidades para resolver? Como que é? Porque eu fico me questionando, um trabalho longo, árduo, e de repente encerra numa apresentação. Como que funciona? Então, nós estávamos, né, antes da pandemia, com a UniOeste, abriu o espaço da UniOeste, no auditório que você conhece, é bastante grande, né? Ou mesmo o espaço da cultura lá da própria
Prefeitura Municipal de Beltrão, que temos um anfiteatro, e levar a população em peso. Aí, mas eu pensei, será que eu vou conseguir levar a população que realmente precisa identificar que está em área de risco, que precisa saber do risco e precisa de uma orientação, né, sobre como se prevenir, né, do perigo de inundação? Aí me veio a seguinte ideia, e eu vou colocar em prática, eu tenho isso como compromisso, né? Não estou falando aqui para vocês, isso eu já havia me comprometido e tenho que fazer isso. Eu vou tentar articular também com os líderes, né, populares ali das associações de bairro. Aí eu preciso da ajuda da Defesa Civil, né, principalmente municipal. Mas de fato agora não é o melhor momento. Eu tenho que esperar o melhor momento para fazer isso, né? Até mesmo porque o mapa eu posso atualizá-lo depois quando eu tiver dados atualizados, é fácil fazer essa atualização e é um exercício que eu gosto muito, então voltarei a conversar com eles. Até o momento, Rose, não foi possível, porque justamente nós estávamos programando esse cronograma de ir para a UniOeste, né? Então, levar os resultados para a comunidade científica, tentar levar o máximo da população para a UniOeste, mas sabemos que não vamos conseguir levar a população mais vulnerável, né? E seria isso. Fizemos matérias no jornal, no JB também, tivemos o convite, então levamos essa informação pela mídia, né, que aí também consegue atingir os populares ali que têm acesso à informação. Acho que eu respondi essa pergunta, seria isso? Não, respondeu sim, porque essa é a minha grande preocupação, desses retornos para a sociedade, né? Então, que bom que você continua o trabalho. Agora, realmente, vai ser um ano de eleição. Então, acho que você precisa retomar com o poder público. Acho muito importante isso. Parabéns. Obrigada, querida. Muito obrigada. E é isso. Eu acredito que a pesquisa ela também é extensão. Eu vou pegar aqui o gancho da extensão, né? Para continuarmos o nosso diálogo, e como seria essa extensão? Justamente levar esse conhecimento da maneira como eu estou falando. Claro que é um modo informal de fazer extensão, mas é uma extensão da academia, né? Mas agora falando propriamente do que é a extensão, né, enquanto um projeto, né, de ação, um plano de trabalho dentro da academia, e eu gostaria depois que o professor Marcelo também puder complementar, é justamente essa ponte que nós fazemos, essa aproximação da academia e sociedade, sempre envolve a comunidade, né? Então, são de fundamental importância esses projetos. Nós temos pouco recurso para fazer, até menos do que para a pesquisa, né? E está ficando cada vez mais difícil de executar esses projetos. Hoje, na instituição que eu estou, não temos ainda como formalizar projetos de extensão, estamos buscando construir isso, e eu estou fazendo extensão informal com o projeto Corona, uma força-tarefa Corona Risco, que eu já vou falar um pouquinho para vocês, que é o voluntariado. E aí, pessoal, eu gostaria de compartilhar, não sei se eu consigo compartilhar aqui pelo chat, eu não sei se o Teams ele tem chat também, Vanessa, eu posso te passar o link desse artigo que fala sobre a aprendizagem por meio da extensão universitária. E é muito interessante que vocês conseguem ver esse esqueminha, né, da universidade, a instituição que pode ser beneficiada pelo projeto de extensão e uma empresa inspiradora. Então, por que eu trouxe esse case de sucesso aí, que é uma iniciativa inovadora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, se não me engano, não, desculpem, é da USP. Então, porque eles estão buscando parcerias com as empresas, né? E eu estou buscando também na instituição que eu faço parte, que é um Instituto de Administração e Economia, e nós temos esse relacionamento, né, com os profissionais dessa área do conhecimento, que hoje estão em empresas, né, e que podem viabilizar projetos de extensão. Lembrando que a empresa, ela também tem que muitas vezes cumprir as diretrizes e projetos de responsabilidade social, né, tem como meta da empresa, e, enfim, nós sabemos que também tem a questão
de mercado para isso, né? Porque os consumidores estão cada vez mais atentos para isso, mas existem empresas que são de fato comprometidas com o processo, sabe? E que viabilizam a execução de projetos, inclusive projetos no mestrado, um doutorado profissional. Então, existe essa possibilidade de formação de parcerias, inclusive com empresas para viabilizar. E eu acredito que essa é uma tendência, né, que vem de outros países e que o Brasil está começando também a incorporar nos seus projetos de pesquisa, porque a pesquisa hoje ela está muito vinculada no Brasil às universidades, né, e a institutos de pesquisa como IPARDS, IBGE, o IPEA, mas nós temos também essa possibilidade de desenvolver pesquisas e existem empresas que buscam mestres e doutores, inclusive, para desenvolver pesquisas nas empresas, na planta da fábrica, existe esse caminho também, então fiquem atentos a isso, que existem oportunidades para isso, né? Tem que buscar os caminhos, como eu falei, é aquele esqueminha ali, ó, do sucesso, pense